Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. O nosso assunto de hoje é instrumentos e documentos escolares, procedimentos e tratamentos. Os tópicos a serem abordados nesta aula são o arquivamento de documentos escolares. Ao término desta aula, você será capaz de conhecer os arquivos mais comuns de uma instituição de ensino. Ao longo das últimas aulas, nós conversamos um pouco sobre o tipo, o gênero e o ciclo de vida destes documentos que fazem parte da instituição escolar e dos arquivos e a importância da caracterização para a definição dos tempos para o arquivamento ou eliminação desses documentos. Agora, eu quero que nós possamos pensar um pouco mais sobre a aplicabilidade e a definição desses documentos na instituição escolar, no seu dia a dia, como secretário ou secretária escolar. Vamos observar a princípio quais são os documentos da instituição, os documentos ligados à vida legal da escola. O primeiro que nós vamos observar são os atos oficiais, que devem ser registrados em livros próprios, como, por exemplo, a certificação de um aluno em determinado curso. Caracteriza-se como um ato oficial, que deve ser preservado dentro da instituição. Além disso, nós vamos ter a autorização de funcionamento da instituição, a renovação ou autorização da sua instituição ou de cursos, ou ainda o reconhecimento de cursos por parte do órgão competente, seja ele uma Secretaria de Educação ou ainda o próprio Ministério da Educação, que vai certificar e autorizar alguns cursos. Todos esses documentos fazem parte da vida legal da instituição e devem ser armazenados em arquivo permanente. É importante que você se lembre sempre de que os documentos da instituição fazem parte do arquivo permanente e não poderão ser eliminados ou substituídos, ainda que em virtude de um novo documento. Vamos supor que o curso X teve um novo reconhecimento. Eu vou eliminar o documento antigo e trazer um documento novo? Não. Todos os arquivos, todos os documentos ligados à vida legal dessa instituição deverão ser armazenados num arquivo permanente. Feito isso, é importante pensar sobre os arquivos que vão estar ligados à vida escolar ou acadêmica dos alunos. São aqueles documentos que vão compor o prontuário daquele aluno ou ainda trarão os registros específicos da sua passagem naquela instituição. Alguns exemplos aqui, como os documentos pessoais. Uma certidão de nascimento, um RG, um CPF, são documentos que dão entrada e devem ficar armazenados no prontuário daquele aluno. Lembre-se que todo documento, ao dar entrada na instituição, deve ser protocolado e devidamente registrado. Além disso, nós vamos ter aqueles documentos que são expedidos pela instituição que caracterizam etapas ou registros legais da vida escolar daquele aluno. É o fato do histórico escolar, a ficha de matrícula, a ficha individual de avaliação, que são documentos que trazem informações transcritas de outros documentos intermediários ou correntes que passam para esse arquivo permanente. Vamos lembrar? O histórico escolar, ele traz os registros de frequência, que foram retirados da onde? Do diário de classe. O histórico escolar, ele traz os registros de avaliação, que foram retirados da onde? Da ficha individual de avaliação daquele aluno. O histórico escolar é um documento permanente. O diário de classe, a ficha de avaliação, é um documento intermediário que, após determinado período, será encaminhado para a eliminação, enquanto o histórico escolar será arquivado. Além disso, nós vamos ter atestados médicos, avaliações e pareceres pedagógicos. Esses documentos fazem parte do prontuário daquele aluno, mas podem se caracterizar como documentos intermediários ou correntes. Vamos a mais um exemplo. Vamos supor que um aluno da sua instituição, daqui a 10 anos, ele passe em um concurso público da Polícia Civil Federal ou ainda a Polícia Militar. Dentro dos editais, normalmente,
realiza-se uma pesquisa de vida pregressa desse aluno, ou seja, eles vão até a sua instituição pesquisar as notas, registro de advertência, suspensão ou tudo aquilo que aconteceu com aquele aluno naquela instituição. Isso vai se caracterizar como um arquivo intermediário desse aluno. Dependendo do tempo que a polícia chegar para fazer a investigação dessa vida pregressa nessa situação específica de um concurso público, esses documentos devem estar à disposição daqueles que solicitam, ok? Nós vamos ter ainda a documentação de departamento, ou seja, aquela documentação legal que está ligada aos funcionários que trabalhavam naquela instituição. Todos os funcionários. É importante se atentar a esses funcionários se eles serão terceirizados ou não. Em caso de funcionários terceirizados, a documentação está em posse da empresa. Em caso de funcionários direto da instituição, esses documentos devem estar armazenados na própria instituição. Nós vamos ter certidão de nascimento ou certidão de casamento, RG ou CPF, comprovante de endereço para todos os funcionários. Isso deve estar devidamente armazenado na sua instituição. Além disso, 2 documentos são extremamente importantes para professores ou aqueles que vão lecionar e executar alguma atividade específica de ensino. Nós teremos aí o histórico escolar e certificado de conclusão. Esses documentos são comprobatórios para que aquela pessoa possa executar aquilo que ela está se propondo. Pense na seguinte situação: se um professor da sua instituição não dispõe dos documentos comprobatórios para ministrar determinado curso e uma auditoria chega na sua escola, todos os atos ministrados por aquele professor são invalidados. Ou seja, este professor e estes alunos deverão ter novamente todas as aulas ministradas por alguém devidamente capacitado e comprovado por documentos registrados e arquivados na sua instituição. Além disso, nós vamos ter também a importância dos atestados médicos admissional e demissional, que comprovam o ingresso e a saída daquele funcionário para fins trabalhistas na sua instituição. Lembre-se que todos os documentos ligados à vida escolar, à vida legal da instituição ou ainda dos funcionários caracterizam-se como documentos permanentes que devem ser arquivados permanentemente na sua instituição. Alguns arquivos e alguns documentos que são temporários e intermediários, esses sim serão encaminhados para a eliminação posteriormente, ok? É importante lembrar ainda que a sua instituição de ensino ela está vinculada, ligada a um órgão regulador que vai estabelecer as normativas específicas para o seu funcionamento. A princípio, nós vamos ter o Ministério da Educação, que cuida, normatiza e disciplina, através de atos legais, leis, decretos e normas, toda a organização do sistema educacional brasileiro. Posterior a isso, nós vamos ter as ações do Conselho Nacional de Educação, que vai se desmembrar no Conselho Estadual ou ainda no Conselho Municipal de Educação, que vai trazer normativas para o dia a dia da escola ou da instituição. Lembre-se que o Conselho Estadual, Municipal ou Nacional de Educação é um item normativo e consultivo, fazendo parte do Poder Executivo. Além disso, nós vamos ter ainda a nível estadual a Secretaria Estadual de Educação, que em parceria com os municípios vai gerenciar, administrar os atos das instituições escolares, colocando em prática toda a educação, tudo aquilo que a lei determina vai ser colocado em prática por essas secretarias estaduais ou municipais de educação. Alguns estados, dado a sua dimensão, eles podem dispor de extensões dessa Secretaria de Educação, como o caso das diretorias regionais de ensino ou ainda das delegacias de ensino,
que vão cuidar em determinado território de fazer valer as orientações que são repassadas por esses órgãos superiores, sempre fiscalizando e acompanhando os resultados de cada uma das instituições. Esse será o trabalho feito pelos supervisores de ensino, que frequentemente vão estar na escola, te auxiliando e te orientando na função de secretário escolar. Eu trouxe aqui para vocês uma dica muito especial de um caso real que aconteceu na gestão documental e foi avaliado, que é o artigo A Gestão da Documentação Escolar. Ele vai mostrar os casos e a realidade enfrentada por um colégio, o Colégio Marcelino, apresentando toda a sua estruturação, todo o passo a passo que foi elaborado pelos pesquisadores para a gestão documental naquela situação. Um estudo prático que vai enriquecer o seu conhecimento. Assim chegamos ao final de mais uma videoaula sobre instrumentos e documentos escolares, procedimentos e tratamentos. Espero que tenham gostado. Visite nossas redes sociais e até a próxima!